Versículo 10 até o versículo 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Leremos do versículo 10 até o versículo 19. Então, o nome da série é A Peregrinação em Terra Estranha. Por que peregrinação em Terra Estranha? Porque nós somos pertencentes a uma pátria celestial, como o apóstolo Paulo fala. Então nós não pertencemos a esse mundo, apesar de estarmos nele, apesar de sermos criados nele, mas o que o Deus tem para nós é um novo céu, é uma nova terra, é um novo tempo, e justamente falo do tempo mesmo, porque é um tempo eterno que Deus tem separado para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 19, o tema de hoje será atitudes peregrinas rumo à eternidade. Vamos ler então, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejavam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Vamos orar? Ó Deus, que diante dessa mensagem, Pai, possamos ter algumas lições dessa peregrinação que nós temos, algumas atitudes que precisamos ter, que confirma a nossa eleição, que confirma que pertencemos a esse Deus que entregou o seu Filho, a esse Deus que nos resgatou, esse resgate que, como o texto fala, não veio por ouro, por prata, para resgatar a vida inútil que nós tínhamos, mas foi mediante o sangue do Cordeiro. Foi o precioso sangue de Cristo, que como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, se entrega por nós. Que diante dessa mensagem de hoje possamos aprender cada vez mais o que o Senhor tem para nós, nessa peregrinação, nessa caminhada, nessa jornada que nós temos nessa vida. Nos abençoe, Pai, diante dessa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o início da carta, nós falamos muito a respeito de esperança, de segurança, de passar pelas provações e enxergar as provações como algo, como medidas de crescimento espiritual, de amadurecimento da nossa fé. A gente viu no domingo passado, quando o apóstolo Pedro, ele fala que essa provação, essas provações que nós sofremos, confirma o valor da nossa fé, que é como aquele ouro que é apurado pelo fogo, que é o quê? Tornando cada vez mais puro, com um objetivo: louvor e glória à revelação de Jesus Cristo. Nessa manhã,
eu vou seguir o que Pedro segue aqui na sua carta. Ele muda um pouco o tom. Ele deixa um pouco de falar de toda essa segurança, ele deixa um pouco de falar de todo esse valor da fé, essa presença do Senhor nos deixando fortes das tribulações, e o apóstolo Pedro então agora passa a nos dar lições práticas para as nossas vidas. O que nós devemos fazer, tendo em vista o evangelho que nos foi entregue. E é bem interessante, porque o apóstolo Pedro, ele retorna ao Antigo Testamento para falar do Evangelho. Então vamos já seguir para o texto já. Lá no versículo 10, ele fala o seguinte: foi a respeito dessa salvação. Qual salvação? Essa salvação que confirma o valor da nossa fé. Essa salvação que ele falou no versículo 8 e no versículo 9. Lembra que ele disse? Mesmo sem tê-lo visto quem? Cristo. Vocês o amam. Então a gente não vê Cristo. A gente ama alguém que a gente nunca viu. Nós amamos alguém que viveu há 2000 anos atrás e morreu há 2000 anos atrás. Nós sabemos, porém, que ele vive hoje. Ele ressuscitou. Aí ele diz: mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritíveis e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé. Qual que é o alvo da nossa fé? A salvação da nossa alma. Aí ele fala no versículo 10, que começa o texto que nós lemos hoje. Foi a respeito dessa salvação que os profetas, ou seja, ele vai para o Antigo Testamento, indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito dessa graça destinada a vocês. Vocês quem? O público que Pedro está escrevendo. E também a nós hoje. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que Espírito de Cristo e Espírito Santo é a mesma coisa, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles quem? Os profetas, foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês quem? A igreja, o público de Pedro e a nós hoje, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos desejavam contemplar. Então aqui nos ensina que na era profética foi prenunciada a salvação e a graça. Muito antes. Então, às vezes a gente fala assim, o Novo Testamento que fala a respeito de Jesus. Não. Jesus está sendo escrito ao longo de Gênesis, de Êxodo, de Levítico e assim por diante. Os profetas anunciam essa graça, essa salvação que viria através do Messias. Ainda que tenha sido investigada por eles, é bem interessante essa investigada, é a procura dos profetas em querer saber o que significa isso. Messias, salvação, redenção. Ele fala que eles não só procuravam, eles não só investigavam, mas o que eles procuravam? A ocasião, as circunstâncias e as oportunidades. Que não viram o seu cumprimento. Nenhum profeta viu Jesus nascer, a não ser João Batista, que foi o último profeta antes de Cristo. Mas Isaías não viu, Oséias não viu, Jonas não viu, Ezequiel não viu, mas todos eles, de algum modo, anunciavam a vinda do Messias. Então, aqui a gente vê como o evangelho profético do Antigo Testamento passa pela sua fase de promessa, de só algo na teoria, para o cumprimento, para a entrega da igreja. Então, a gente pode falar que os profetas pregavam o evangelho? Sim. Não está errado. Claro que eles não pregavam o evangelho na sua forma plena, com todas as informações que nós temos hoje. Mas de algum modo, eles pregavam que viria o Redentor, que viria o Messias. Quando a gente vai para Gênesis, por exemplo, quem escreveu Gênesis? Moisés. Moisés já deixou escrito que viria a descendente da mulher e colocaria inimizade entre a descendência da mulher e de Satanás. E entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça, ou seja, Jesus, esse descendente, feriria a cabeça de Satanás. Então, desde Gênesis, Moisés escrevendo. Depois, lá em Deuteronômio, Moisés escreve, Deuteronômio 18, versículo 15, que o Senhor Deus fará que do meio de vocês que é Israel, o povo de Deus, sairia um profeta semelhante a ele. De quem que Moisés está falando? De Cristo. Aí vem Daniel, muitos anos depois, e fala da vinda do Filho do Homem.
Aí vem Isaías. Isaías é o mais claro, é o que nós chamamos do profeta mais cristocêntrico. Por quê? Nós temos vários aqui, ó, eu anotei aqui alguns capítulos, capítulo 49, capítulo 42, capítulo 50, 52, 53, que é o mais famoso, todos eles falando de Jesus, o servo que sofre pelos pecados do povo, perdão, que justifica a muitos, que tem uma morte vicária e é glorificado depois, tudo isso falando a respeito de Jesus. Aí nós vamos para os profetas menores, Miqueias fala onde um Messias nasceria, que é Belém. Zacarias, eu gosto muito, Zacarias 12, 10 fala, olharão para mim a quem transpassaram. Jesus foi transpassado. Então olha quanta coisa, quanto o Evangelho o Antigo Testamento já anunciava. E essa mensagem dessa plenitude, dessa graça, passa para a igreja. Aquele que fica na teoria, é como se fosse ali uma maratona, sabe? Revezamento, 4x4. Passa ali o instrumento para o próximo corredor, o corredor pega e passa para frente. Assim é o Evangelho. O Antigo Testamento entrega para a era da igreja. E a igreja passa para a era posterior ao Novo Testamento, que somos nós. E frente a esse Evangelho que ultrapassa séculos e séculos, falando dessa graça manifesta na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, Pedro ele orienta com 3 conselhos para a igreja. Frente a esse evangelho que passa por séculos, ele nos dá 3 grandes lições para a igreja. Eu quero aqui começar essas lições. A primeira lição que ele nos passa, pode passar aí por favor, é que a peregrinação cristã ela é exercida sob constante vigilância. Vou repetir? A peregrinação cristã é exercida sob constante vigilância. Versículo 13 fala, por isso. O que é esse por isso? O por isso é as palavras que Pedro utiliza depois de falar bastante sobre o Evangelho do Antigo Testamento. Então, tendo em vista tudo isso que eu falei, ele continua. Preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Vou repetir, sejam sóbrios. E esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus. A NVT, não sei qual que é a versão bíblica, mas a nova versão transformadora, ela traduz esses sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça, eles traduzem como preparem a sua mente para a ação. Gostei dessa tradução. Preparem a sua mente para a ação. Mas eu achei melhor ainda a da corrigida. Talvez os mais antigos aí tenham a versão revista e corrigida, que é aquele português bem truncado, mas é das antigas. A corrigida fala, cingindo os lombos do vosso entendimento. Vou repetir, cingindo os lombos do vosso entendimento. Ser sóbrios. Quer dizer o quê? Ficar em alerta, esperar na graça. Nesse favor imerecido de Deus que aponta para a revelação de Jesus. Aí dentro dessa primeira lição, sobre estar em constante vigilância, eu tenho 3 outras lições, então não vai se perder aí. A primeira lição da primeira lição é que o Senhor nos convida a preparar o nosso entendimento. A estar com a mente preparada, ou melhor, cingir os lombos. Você sabe o que quer dizer cingir os lombos na versão bíblica? Não se preocupe, eu trouxe desenhado para você. Cingir os lombos quer dizer exatamente isso. Ó. O homem, quando ele ia para a guerra, lembre que eles não usavam calçadinhos, tá? Mas naquela época eles usavam túnicas. Quando o homem precisava ir para a guerra, ou quando ele precisava se manter vigilante, porque a batalha estava chegando, qual que era o sinal que ele estava pronto? Quando ele cingia os lombos. O que é cingir os lombos? É exatamente isso. Ó. Ele pegava a túnica, erguia, aí passava pelo vão das pernas, amarrava e ficava aqui por último. Ó. Aquilo ali é os lombos que estão amarrados, os lombos ali cingidos, preparados para a guerra. Então está desenhado quando a Bíblia fala, quer dizer exatamente isso. Quem que estava assim? Somente o homem vigilante, aquele que estava preparado para a batalha. Então é isso que o Senhor está querendo nos dizer, de cingir o nosso lombo.
De uma vez com um soldado, com o uniforme solto, né, para não ficar, eles faziam isso para não ter que tropeçar na túnica, né, no turbante ali. Então, para não tropeçar, eles tinham que amarrar aquilo, essa túnica. Então, para quê? Para poder correr, para poder lutar. Então, é isso que o Senhor pede de nós. E uma das maiores dificuldades, queridos, que nós temos nessa jornada cristã, onde mais carecemos, por virtude da nossa limitação, é lidar com a corrupção da mente. É lidar com a mente preparada, com a mente santificada, com a mente entregue no Senhor. O Senhor nos chama para não ser manipulado por pensamentos vãos, pensamentos que não agregam nas nossas vidas, pensamentos que mais nos afastam do Senhor, pensamentos pecaminosos. Lembre-se que o diabo ele nos tenta conforme aquilo que o nosso coração já está cobiçando, aquilo que já está na nossa mente. Quem tem dificuldades com dinheiro, o Satanás não vai tentar com outra coisa. Ele vai tentar com o dinheiro, aquilo que já está na mente da pessoa, aquela mente corrompida. E essa é a nossa mente. A nossa mente tem essas limitações. A gente pode estar aqui santo, orando em pensamento, pensando em Jesus, falando e tal, mas na primeira oportunidade já vem besteira na nossa mente. Essa é a nossa grande luta. Então, cingir os lombos, ou seja, estar com a mente preparada, não é tão fácil assim. Não ser manipulado por doutrinas vãs. Porque pensa bem, às vezes você passa a tua semana inteira sendo preparado, né, tentando manter sua mente santa, sua mente vigilante. Aí chega na igreja, doutrinas complicadas, doutrinas que te afastam de Deus, ou doutrinas que acabam pervertendo tudo que a palavra fala. E a gente precisa ter cuidado. Porque hoje não precisa nem vir para a igreja para ter contato com isso. Basta puxar a tela ali do celular. Desbloqueou a tela do celular, entrou no Instagram, TikTok, Facebook. Você é jorrado de informações que mais manipulam os seus pensamentos, deturpam a sua mente, te deixa despreparado. Cuidado! Se essa é uma das dificuldades que você tem nessa jornada cristã, tome cuidado, mantenha sempre a sua mente, o seu entendimento preparado. Outra lição que eu falo dentro dessa lição de se manter constante é de ser sóbrio. Às vezes a gente acha que o que quer dizer ser sóbrio? É a pessoa não beber. A pessoa sóbria, né? Porque a pessoa bêbada, ela tá bêbada, mas quem não tá bêbado tá sóbrio. Não, isso é uma forma de aplicarmos a palavra sóbrio. Mas sóbrio quer dizer o quê? Alerta. Não perder o foco. Não perder a vigilância. Aí eu me lembro muito da parábola das 10 virgens. O noivo está chegando. Aí as virgens acordam às 10 para ir junto lá com a noiva, para ir ao encontro do noivo, só que metade está despreparada. Metade não está mais com o fogo aceso ali, o óleo de azeite que colocou. Por quê? Lembre-se que no início todas elas receberam o azeite ali para poder acender o fogo. Só que acontece, 5 são preparadas, pegaram reserva. As outras 5 não. Vigilância. Não perca o foco dessa caminhada. É uma das dificuldades que nós temos como povo de Deus. Como crentes, queridos, começar a caminhada cristã é fácil. Concorda comigo? O problema é se manter nela. O problema, se converter, eu tô dizendo que converter é fácil, mas entre se converter e manter convertido, manter nos caminhos do Senhor, manter fiel, obediente, é o mais difícil. É muito mais difícil. E a terceira lição que nós temos dentro dessa primeira de se manter constante, de se manter vigilante, é esperar inteiramente na graça. Aqui eu subdividi só um versículo, que é o quê? Tá com o entendimento preparado, ser sóbrio, ou seja, alerta, e esperar inteiramente na graça. Por que é uma dificuldade nossa? Porque, queridos, esperar pacientemente não é uma das virtudes tão fáceis de ser conquistadas. Você consegue esperar? Você consegue ser paciente? Ainda mais nós que vivemos numa sociedade do século XXI, 2026, que tudo é na pressa, é na pressão, é bater ponto, é cumprimenta, a loucura, é trânsito, assim. Ainda mais a gente que vive numa capital, né? Talvez no interior os negocinhos seja mais calminho. Se for do interior, então de Minas Gerais, ainda mais calminho.
Mas não, a gente está numa capital, o negócio aqui é frenético. Isso reflete a nossa alma. Será que a nossa alma não está assim? A gente não consegue esperar pacientemente na graça, porque a gente não tem paciência. Simples assim. Aí a gente acaba trilhando outros caminhos, outros atalhos para a nossa vida cristã. A jornada, a peregrinação cristã não tem atalhos. A porta é estreita. É entrar na porta e se manter no caminho estreito. Uma vez eu preguei sobre essa parábola e eu pretendo pregá-la hoje à noite também. Então já te convido a estar hoje à noite, porque eu vou falar sobre a porta estreita e a porta larga, dando todo esse embasamento que eu estou querendo falar nessa manhã. A jornada cristã é isso. É entrar pela porta estreita e se manter no caminho estreito. E é bem interessante, porque uma outra vez, há muitos anos atrás que eu preguei essa mensagem, eu até trouxe um desenho, vocês se lembram? Acho que faz uns 3, 4 anos. Eu trouxe até um desenho para vocês verem, de que a porta estreita, o caminho estreito, você caminhava lá, eles olhavam para aquelas pessoas que estavam no caminho largo, festa, e sentia dificuldade. A peregrinação cristã é assim. É fácil, até fácil, entrar. Se manter, que é difícil. Por isso, vigilância, queridos. Preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Esperem inteiramente na graça de Deus. Lembre-se, o final dessa caminhada, olhe para o final dela. Coloque como alvo a eternidade que está te esperando, a morada que Cristo preparou para nós. Então, quando você estiver ali igual aquele soldado que está quase 24 horas ali de guarda, tá querendo dar aquela cochilada, dá 2 tapas na cara, bebe a água e continua, vigilante. Não caia, não perca o foco, não deixe a sua mente ser corrompida por pensamentos que possam te tirar desse preparo, dessa vigilância. Não caia nas propostas que Satanás tem para cada um de vocês. Em segundo lugar, nós aprendemos, aqui o desenho, que a peregrinação cristã ela é exercida com uma entrega. A peregrinação cristã é exercida de uma entrega diária de santidade. Por que eu estou falando diária? Porque não adianta a gente ser santo no domingo e segunda, terça, quarta, quinta e sexta ser uma praga. Aí no sábado começa a pesar a consciência, no domingo santo de novo. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, praga de novo. Mas sábado dá aquela pesada na consciência, domingo santo. A santidade é algo conquistado diariamente. É diariamente mortificando a nossa carne. É diariamente dizendo não para as propostas que o nosso interior quer, cobiça. Constante, diária de santidade. Por quê? Porque no versículo 14, Pedro continua. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Aí o versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E quando fala para você ser santo, não quer dizer que é para você ser santista, tá? Os corintianos aí de palmeirense, não é isso. Ser santo é ser alguém separado pelo Senhor. É ser alguém como um filho obediente. Por isso que o apóstolo Pedro já começa assim. E parece que ele já começa para tocar mesmo no coração, para nos trazer a consciência pesada. Ele fala assim, você que é filho. Ele está falando assim, vocês que são igreja, vocês que são irmãos. Não, ele começa assim, vocês que são filhos de Deus, são filhos obedientes, sejam santos. Aqui nós aprendemos, queridos, que a vida cristã é uma vida separada, mas ao mesmo tempo junto. Uma vida separada por Deus, mas dentro de um mundo que é corrompido. Ele fala, não vivam na forma como estavam antes. Ou seja, se ele está dizendo o seguinte, não vivam na forma como vocês viviam antes, é porque ele já tem algum breve conhecimento de como era a vida dele sem Jesus. E Pedro fala, olha, lembra como vocês estavam antes? Lembra o fim do poço que vocês eram antes? A vida horrível que vocês tinham antes, as trevas que estavam pairando sobre a sua vida, a vida do seu casamento, a vida da sua família.
Sabe as trevas que era a sua vida antes? Não voltem mais para aquilo. Não vivam como vocês estavam antes. Mas, aí ele continua, santidade, sejam santos. Sejam santos porque está escrito. Esse porque está escrito, nós vamos lá para Levítico. Em vários momentos em Levítico ele fala, sejam santos porque eu sou santo. Ele ensinava Israel, não faça isso. Sejam santos porque eu sou santo. E é bem interessante a gente abordar isso, porque eu pergunto para vocês, o que é santidade? O que adianta eu falar aqui 40 minutos e explorar tanto esse tema santidade e não explicar para vocês o que é santidade? Queridos, santidade se relaciona com uma vida entregue ao Senhor. Porque às vezes a gente fala que santidade tem a ver com uma vida não depravada. Com uma vida sem uma sexualidade depravada, aberta. Não, isso não quer dizer santidade. Isso é um traço de santidade. É uma forma, um meio que nós podemos desenvolver a santidade. Aí a gente vai para Levítico. Do capítulo 17 até o capítulo 26 de Levítico, a todo momento o Senhor está ensinando aquele acampamento, que era um acampamento de Israel, para eles serem santos. E a todo momento ele fala, sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. E lá ele mostra como as pessoas teriam que ser consagradas, dedicadas e separadas do pecado e da iniquidade. Por isso, quando a gente vai ler Levítico, vocês aí que estão no plano anual bíblico, que eu sei que começaram, quando vocês chegarem lá em Levítico, vocês vão ver, se a pessoa fez tal coisa, sai do acampamento, toma lá um banho ou fica tantos dias fora do acampamento, depois volta. Aconteceu isso. Aconteceu, por exemplo, quando a mulher dava luz. A mulher dá luz e tal, depois sai do acampamento e depois volta. Isso é um traço. Tem várias coisas. O homem, quando voltava da guerra, sai do acampamento, fica uns dias e volta. Mas por quê? Por que algo hoje é o nosso dia a dia? Por que algo do nosso dia a dia o Senhor mandava que saísse fora do acampamento? Para eles entenderem que eles eram um povo consagrado. Que a presença do Senhor na figura do tabernáculo, na figura da arca, estava ali. E aonde estava a presença de Deus, deveria haver regras. Deveria haver um novo entendimento de consagração. Lembre-se que Israel ficou 400 anos no Egito. O conhecimento que eles tinham de Deus era precário. O conhecimento que eles tinham sobre santidade era precária. Eles eram limitados no quesito da própria religião que eles tinham. Então, quando eles passam o Mar Vermelho, o Senhor tem que ressignificar a identidade deles. Tem que mostrar quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que a gente tem aquele monte de mandamento. Não são só 10 não, tá? Os 10 mandamentos do Êxodo 20 é um resumo de todas as leis que o Senhor dedicou a Israel. Por quê? Porque precisava ensinar eles novamente o que é ser o povo de Deus. E uma delas é um rito de santidade, como viver em santidade. Então, santidade em Levítico não é separação pelo separatismo, mas para que haja uma comunidade próspera do povo de Deus e uma reconciliação de cada pessoa com Deus. A santidade não se trata apenas de comportamento dos indivíduos, de acordo com regulamento, com lei, mas sobre como aquilo que cada pessoa faz afeta todo o povo de Deus. Então, quando o Senhor faz aquelas regras em Levítico, não é só pensando no indivíduo só, mas pensando em toda a coletividade, queridos. Porque quando a gente é santo, estou dizendo que quando a gente é santo, a gente consegue tornar todo mundo ao nosso redor santo. Não, porque a santidade é uma busca individual. Mas quando a gente vive entre os santos, a nossa santidade é melhorada, é amadurecida. Sabe como eu sei disso? Olha o contrário. Quando vem uma praga no meio dos outros, quando vem um pecador, quando vem alguém que está com uma vida totalmente errada, se você não é alguém fiel ao Senhor, ele vai te corromper. É a famosa laranja podre no meio do saco. Coloca a laranja podre, se ninguém estiver firme, ele vai corromper todo mundo. Então é nessa ideia que o Senhor trabalha em Levítico com o povo de Israel e que Pedro agora está ensinando com as mesmas palavras que Deus falava para eles. Sejam santos, porque eu sou santo. Santidade, queridos, são atos de condutas e pensamentos ensinadas na palavra de Deus para a luta contra a desonra a Ele.
A santidade, queridos, ela é produzida por mim? Eu vou te perguntar. É você que produz santidade? Claro que não. A santificação ela é um agir sobrenatural de Deus em nós. Lembre-se, quando Paulo está falando aos Gálatas, que ele fala que o Espírito luta contra a carne dentro de nós, você já percebeu que é o Espírito que luta contra a carne? Não é eu que luto contra a carne? Lá não está escrito Vitor, existe uma guerra entre nós, o Vitor contra a carne. Fulano de tal contra a carne. Não, ele fala é o Espírito contra a carne. Porque é o Espírito que luta dentro de nós para que a gente seja santo. A santidade vem do Espírito, vem do Senhor. Ele nos santifica. Isso mostra a demonstração do amor de Deus se manifestando misericordiosamente, quando Ele está em nós, nos tornando melhores. Se Deus é que promove então a santificação em mim, em você, então eu não preciso fazer nada, aí vai o pecador, né, com essa pergunta. Ah, pastor, então se é Deus que promove a santidade em mim, então eu não preciso fazer nada. Não, calma, não é bem assim. Ainda que haja essa santificação interna produzida em nós, há sim a nossa responsabilidade, uma responsabilidade concorrente com o Senhor, de fazer aquilo que alegra a Deus, junto com o Espírito, de fugir da aparência do mal, de fugir da proposta de Satanás. Nem tudo depende de nós. É isso que eu quero que você aprenda nessa manhã. A santidade não depende de nós, porque se dependesse, eu só queria aquilo que é errado. Eu, como pastor da igreja, eu falo para vocês, se não fosse o nosso Senhor Jesus, a ação do Espírito Santo em mim me santificando, eu só quero aquilo que é podre. Só quero aquilo que é errado, porque convenhamos, o que é mais errado é mais tentador, né? Dá mais vontade de fazer. Por isso que é o Espírito, não Vitor, que refreia a carne e tem essa luta dentro de nós, conforme Paulo fala aos Gálatas. Então que possamos, queridos, conforme essa lição, buscar entrega diária à santidade. Lembra-se, é todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Quando você chegar no final dessa peregrinação, a tua vida de santidade vai estar totalmente diferente, amadurecida. Não queira se enfiar no quarto e ficar o dia inteiro lá só orando e lendo a palavra, senão eu não vou viver em sociedade, para não pecar, para não corromper a minha santidade. Não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para viver no mundo mesmo, entre pessoas pecadores, mas todo dia tentando ser um pouco melhor, sendo santificado por esse Senhor. E terceiro e último lugar, para terminarmos, a peregrinação cristã, queridos, ela é exercida sobre uma presença constante de temor. Versículo 17 fala: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam, isso aqui é uma ordem de Pedro, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil. Olha como vocês acham que eu pego pesado, olha como Pedro está pegando pesado. Ele está falando, olha, tendo em vista que o nosso Deus ele é imparcial, segundo as obras que vocês estão fazendo, vivam em temor durante essa peregrinação. Porque Ele tirou vocês dessa vida inútil que seus pais lhe legaram. Aqui legaram, eu estou falando de legado. Mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele está falando aqui que esse Jesus Cristo é que retira essa depravação em nós, que nos purifica, que mantém a santidade que eu falei do segundo ponto. Queridos, o que é temor? Pedro está nos ensinando a viver no temor, a viver em temor. Mas o que é isso? Significa, queridos, de primeira, alguns acham que significa isso, medo. Temor é medo. Se eu tenho medo de algo, eu tenho temor de algo. Não. Não se resume a isso. Temor, ele é um respeito. Temor, ele é uma reverência. Que sim, tem uma parcela de medo, tem pitadas de medo. Mas não é um medo no sentido de vou ser destruído, vou ser acabado. Mas é um medo no sentido de reverência, de respeito. Sabe como eu posso exemplificar isso para você? Os filhos em relação aos pais. Um filho de verdade, ele tem que ter temor aos seus pais. O que é o temor? Respeito, reverência. Mas saber também ter um pouquinho de medo, umas pitadinhas de medo, que se aprontar, vai ter consequência. É essa a relação do filho com o pai. É essa a relação que o Senhor nos chama a ter.
reverência, respeito, temor, saber quem é Ele, quem é o nosso Deus. E no fundo ali, saber que se a gente, mesmo assim, decidir trilhar um caminho diferente, consequências virão. Então tem pitadinha de medo, de preocupação. A gente precisa disso. Então o que é temer a Deus? É compreender também as nossas dificuldades como discípulo e depender totalmente do Senhor para restauração e crescimento. Vou repetir. Temor, um dos significados de temor, compreender as nossas dificuldades como discípulos e depender totalmente do Senhor para restauração e crescimento. É isso que o Senhor faz em nós. Por isso que temer a Deus é maravilhoso, porque se a gente teme a Ele, automaticamente a gente sabe quem nós somos, quão limitados nós somos, o quão errados nós estamos. E assim a gente passa a depender totalmente do Senhor, da restauração, de esperar na graça, diante dessa morte que Ele fez naquela cruz. É também obedecer, mesmo que todo o nosso ser peça o contrário. Isso é um dos significados de temor. É obedecer, mesmo que todo o nosso ser, a nossa alma, a nossa carne grite pelo contrário. Obedeça. Vigilância. Lembre-se o primeiro ponto, vigilância. Lembra o segundo ponto? Santidade. E o terceiro ponto? Temor. Fazer o que tem que ser feito não por nós, mas por Cristo. Aquele que, conforme o versículo 18 e o versículo 19, fala que essa obra não foi feita de ouro e prata, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele morreu por nós, ele se entregou por nós, para que a gente se mantenha em constante vigilância, para que a gente entregue diariamente a nossa vida a Ele, e Ele faça essa santificação em nós. Isso resulte nos nossos pensamentos e condutas que nós temos diariamente. E em último lugar, que haja presença de temor. Não temor de um medo, um temor de respeito, de reverência, mas que sabe, um pouquinho de medo, sabe, que se fizer algo errado, a gente vai ter consequência. É claro que nós temos também um Senhor, um advogado junto ao Pai, que mesmo quando a gente fizer algo de errado, vai interceder por nós, se tivermos um coração contrito, se tivermos um coração arrependido. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.